gente, Marinette aqui. E a pergunta é a seguinte: você sabe o que é a mistura do Brasil com o Egito? Bom, se você era jovem nos anos 90, provavelmente você tá ouvindo essa frase aí, já tá vindo a melodia da música do Tchan na sua cabeça, né? Lá nos anos 80, a Margareth Menezes também fez lá na Bahia uma música sobre o Egito. Só que essa relação de Brasil e Egito, ó, ela é muito mais antiga do que Humberto Jamaica pode imaginar. E hoje, no História Aleatória dessa semana, eu vou contar pra vocês. Roda a vinheta, Romerinho! A coisa toda começa com Napoleão Bonaparte lá na França. Um soldado dele que está numa expedição no Egito encontra uma pedra que eles chamam de estela, porque era uma pedra que tinha umas inscrições em hieroglifo, e leva lá para a França. Lá na França, eles começam a estudar essa estela e percebem que, na verdade, essa pedra é muito especial, porque essa pedra ela tem a mesma inscrição em 3 línguas diferentes. Em egípcio tardio, egípcio antigo e em grego antigo. Aí a galera começa a brincar, sabe, de criptograma? E começa a traduzir o que significa aquelas inscrições. Na verdade, a coisa não é tão simples. Eles demoraram 20 anos para conseguir traduzir isso tudo, mas quando eles conseguiram, aí foi a festa da egiptologia, porque a partir daí eles conseguiriam traduzir muitas das inscrições que tinham lá no Egito Antigo. Essa pedra, ela se chama Pedra de Roseta e ela está em exposição lá no Museu Britânico. Lá no Museu Britânico, porque lá na Europa as coisas elas são meio assim. A parada era do Egito, foi para a França e termina na Inglaterra. Mas isso aí é motivo para a gente pensar num outro vídeo. Bom, aí a egiptologia fica meio que na moda. As pessoas começam a se interessar pelo Egito porque agora tem muita informação. E aí um mercenário italiano traz alguns artefatos que foram descobertos lá no Egito aqui para a América para tentar vender. Ele primeiro tenta vender lá na Argentina, não consegue, a galera não quer comprar e ele vem vender aqui no Brasil. E Dom Pedro I compra esse lote de antiguidades egípcias e deixa lá no Museu Real que o pai dele tinha fundado alguns anos antes. Bom, a história de Dom Pedro I a gente já conhece. Ele volta para Portugal e deixa o filho Dom Pedro II aqui no Brasil para ser o futuro imperador. Só que naquela época, não é porque você ia se tornar o grande imperador, um monarca, um estadista, que necessariamente você se preparava para o cargo. Tinha uma galera que era mais deixa a vida me levar e vamos ver no que vai dar. E Dom Pedro I teria dito uma frase muito famosa que ele seria o último ignorante da família dele. Isso porque a família dele não recebeu educação formal, ele mesmo não recebeu educação formal e ele queria garantir que o filho dele tivesse esse cuidado e que se preparasse para o cargo. Também não tem nada mais incentivador para você estudar história do que seu pai te comprar uma mumiazinha de presente, não é? Então, Dom Pedro II realmente ele cresce com uma imagem de intelectual, assim, ligado às artes, à cultura, à história, e ele tinha um grande sonho que era conhecer o Egito Antigo. Só que ele é um imperador, né? Você não pode sair do Brasil assim, você não pode deixar as coisas para trás. Ele pede uma licença para a Câmara para poder visitar o Egito Antigo, só que tem uma galera que não é a favor dessa viagem, eles vão falar: pô, Dom Pedro, tá rolando um movimento abolicionista aí, se você for embora pode ser que eles ganhem força e aí façam a abolição. Ele só vai conseguir essa permissão para viajar alguns anos depois por causa de um rolo na família dele. Porque a filha mais nova dele morre lá na Europa e ele vai buscar os netos dele, que ele quer que sejam criados aqui no Brasil. Por quê? A filha mais velha, a Princesa Isabel, que seria a próxima imperatriz no Brasil, não tem filhos. Ela já estava tentando há muitos anos engravidar e não engravidava. Então os próximos herdeiros do trono depois da Isabel seriam esses netos que estavam lá na Europa. E eles precisavam ser criados aqui no Brasil. Ele usa como desculpa que ele vai buscar esses netos e aproveita para passar por toda a Europa, dar um pulinho ali no Egito. E a viagem acaba durando 10 meses, muito mais do que o planejado. O interessante é que nessa viagem ele faz questão de falar que não é uma viagem diplomática, ele não é recebido nos lugares como o imperador do Brasil. Inclusive ele teria feito questão de pagar as contas do bolso dele, sendo que é meio difícil separar uma coisa da outra e isso fica meio embolado mesmo para quem recebe ele. Nessa viagem, Dom Pedro visitou várias partes ali do Egito. Inclusive, ele fez uma coisa que hoje, se a gente tentar ir lá, a gente vai ser chamado de um louco, provavelmente até preso. Ele sobe
a pirâmide de Quéops, a principal pirâmide lá do Egito, a mais famosa. Ele escala entrando por uma galeria super ilustre de 3 pessoas que tinham conseguido fazer isso. Enquanto isso, aqui no Brasil, aquelas ideias, aquela profecia que a galera tanto tinha medo da abolição, começa a se concretizar. Porque enquanto ele está lá na Europa, a princesa Isabel assina a Lei do Ventre Livre, uma das principais leis que vão começar o processo abolicionista aqui no Brasil. Alguns anos depois, Dom Pedro II volta para o Egito, só que dessa vez a desculpa é a saúde da esposa dele, a imperatriz Teresa Cristina. Ele deixa a esposa dele lá na Áustria para ser cuidada e depois vai para o Egito conhecer os monumentos mais antigos. Ele faz um novo diário de viagem e ele deixa registrado também as impressões sobre os egípcios e sobre as dançarinas de dança do ventre. Gostei, minha odalisca! Ele dá uma desdenhada, ele fala que é esquisito, uma coisa meio sem graça assim, né? Ele tenta fazer uma pose. Nada! Ordinário! Mais uma vez, enquanto ele está fazendo essa viagem, aqui no Brasil a princesa Isabel está trabalhando para valer. E aqui dessa vez ela vai começar a discutir a separação em Estado e Igreja, que mais lá para frente vai virar um trelelê só, que vai ajudar a queda da monarquia. Mais tarde, o Dom Pedro II vai fazer uma terceira viagem. Ele não estava satisfeito ainda com tudo que ele tinha visto. Só que dessa vez o problema de saúde é dele e o médico barra e fala que Egito não. E ele fica lá só pela Europa. Nessa viagem, a coisa vai ser mais séria, porque enquanto ele está na Europa, a princesa Isabel assina aqui no Brasil a Lei Áurea, a lei que acaba com a escravidão aqui no Brasil, que abole a escravidão de vez. E esse vai ser um dos golpes fatais para o Império, já que os cafeicultores que tanto apoiavam ele vão ficar pé da vida e vão voltar as costas contra ele. A historiadora Lilia Schwartz diz que essas viagens, no final das contas, serviram para reforçar uma imagem de que o imperador ele não estava muito interessado em governar e que ele era meio relaxado quanto a isso. E vai reforçar o movimento republicano que acaba depondo ele em 1889, proclamando a República no Brasil e mandando ele para exílio para a tão querida Europa que ele estava aí gostando de viajar. E se para Dom Pedro II essas viagens acabaram não sendo tão boas, a egiptologia do Brasil agradece, porque na segunda viagem dele para o Egito, o vice-rei do Egito presenteou ele com um sarcófago fechado, uma peça tão rara que quando ele trouxe para o Brasil ele não botou nem no museu junto com as outras peças, ele botou ali no lado da mesa de escritório dele e fazia parte da coleção pessoal de Dom Pedro II. Essa múmia ela se chamava Chamoinsu. E através da leitura dos hieroglifos que ficavam em volta do seu sarcófago, os pesquisadores entenderam que ela é uma sacerdotisa e uma cantora muito importante na sua sociedade. Por isso que ela passou pelo processo de mumificação. Ela nunca tinha sido aberta, ela estava lá há milhares de anos sendo preservada. Foi estudado anos depois através de raios-x e tomografias para saber o que tinha dentro. Ou seja, Dom Pedro II estava igual colecionador de action figure, estava guardando lá o bonequinho sem tirar da embalagem para ficar olhando e admirando. Mas ela nunca tinha sido aberta até 2018, quando o museu passou por um incêndio que botou fogo em toda a coleção de Egito e em várias outras coleções que tinham lá. Será que se explica o que o Brasil está vivendo atualmente? Deve dar um pouco de azar botar fogo em um monte de múmia, né? Mas se você se interessou em estudar egiptologia aqui do Brasil, o Museu Nacional ele não acabou com incêndios. Os pesquisadores eles continuam trabalhando muito para poder estudar e continuar suas pesquisas. E existem outros acervos e outros arquivos de egiptologia aqui no Brasil. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês, se vocês se interessarem. E é isso aí, gente. Aquela história. Curte, mostra para os seus amigos e comenta aqui embaixo se vocês querem que a gente fale mais sobre algum desses assuntos que a gente falou, Napoleão, a Pedra de Roseta, os museus da Europa, ou se vocês querem que a gente fale da família imperial aqui do Brasil, porque isso aí é um bocado de fofoca que dá pra gente gravar vários vídeos. Então, até a próxima!